Hoje é um dia muito importante. É um dia muito importante para a democracia brasileira, porque é dia de fazer memória à tentativa que durou cerca de 21 anos de silenciar o pluralismo, de violentar as diferenças e, principalmente, que transformou em prática de tortura, de assassinato e morte aqui em nosso país, a ditadura militar. Esta casa, que é filha da democracia, que é filha da Constituição de 88, tem o dever de colocar esse tema em pauta. O 31 de março não é um dia para ser exaltado, para ser comemorado. Dia 31 de março é um dia de memória. E a memória é para que não se repita. Nós fazemos memória para que não se repita. E aqueles que ainda ousam relativizar, menosprezar ou subestimar o potencial violento e de derramamento de sangue da ditadura militar no Brasil precisam rever os seus pontos de vista. Não existe relativismo histórico em relação a isso. A democracia custou sangue, custou vidas. A ditadura militar no Brasil foi corrupta. A ditadura militar no Brasil foi assassina. A ditadura militar no Brasil foi violenta. E qualquer tentativa de exaltação desse período sombrio, desgraçado da nossa história, tem que ser coibida. Qualquer tentativa, seja lá de onde venha. Qualquer iniciativa de passar pano ou tentar, de certa forma, chamar a ditadura de qualquer outra coisa, porque não tem como ser chamada de outra coisa, foi ditadura. E qualquer outra ditadura que seja, independente de onde venha, do caráter ideológico, é sempre uma desgraça. Portanto, hoje, nesse 31 de março, um dia de memória, para lembrar dos que foram assassinados, mortos e torturados pela ditadura, das mulheres que tiveram seus corpos violados, dos jovens que tiveram as suas vidas ceifadas. Esse 31 de março precisa ser colocado no seu devido lugar. E eu quero repudiar todos e todas, a começar pelas lideranças políticas desse Brasil, que, se utilizando da democracia, fazem um discurso autoritário ou têm uma postura autoritária. Quero aqui dizer que eles são uma vergonha e que a população precisa entender que o lugar dessas pessoas não é no espaço democrático. A democracia tem um limite. A democracia tem um ponto de fronteira, que é o respeito a ela mesma. E se utilizar da democracia para afrontar a democracia, não pode ser tolerado. E eu quero aqui dizer que nós vamos continuar cobrando, exigindo que todos aqueles que ocupam cargos eletivos tenham um compromisso com a democracia, a começar principalmente por aqueles que têm se alinhado ao presidente da República, hoje o maior antidemocrata desse país. É importante, inclusive, que o governador do Distrito Federal deixe muito claro se é um democrata ou se é aliado do autoritarismo. Se ele, de fato, está sintonizado com o direito à vida ou se ele está sintonizado com a morte. Porque hoje a ditadura, embora não oficial, se manifesta de outras maneiras. Se manifesta no silenciamento das diferenças, se manifesta na negligência da vida dentro dos hospitais, se manifesta também na corrupção, porque, como eu disse, os 21 anos de ditadura militar no Brasil foram marcados também por muita corrupção. Então, hoje, quem desvia dinheiro da saúde, quem fura fila de vacina, hoje, quem superfatura testes, é também um reprodutor desse autoritarismo. Porque tirar o dinheiro público suado para encher o bolso de privilegiados é também uma forma de violação da democracia. É uma agressão aos princípios, ao Estado democrático de direito. Portanto, é importante que o governador Ibanez também diga de que lado ele está, porque não assinou, no dia de ontem, a carta dos governadores que se posicionaram claramente contra qualquer tentativa de golpe nesse país. Ele tem que se manifestar. E para concluir, presidente, quero dizer aqui, abaixo a ditadura, toda forma e qualquer tipo de ditadura. Abaixo a ditadura. Por fim, quero apenas fazer um parênteses a respeito de um tema que trouxemos ontem, mais uma vez, neste plenário. Existem requerimentos de comissão parlamentar de inquérito para a instalação de comissões parlamentares de inquérito nesta casa. Só existe uma instalada até hoje, presidente.
Eu quero pedir que se respeite o regimento. E das duas, uma, ou se instale, ou se faça consulta aos líderes para saber qual é a prioridade. E já manifestei, a prioridade nesse momento, na minha avaliação, é investigar os crimes da saúde. Vou frisar, nós apresentamos o recurso na CCJ. Peço mais uma vez à deputada Jaqueline para que encaminhe o relatório do recurso ao plenário e que seja respeitada a soberania deste plenário, se nós vamos instalar ou não uma comissão de inquérito a respeito dos crimes eventuais que tenham sido cometidos na saúde pública. A soberania do plenário tem que ser respeitada. Aqueles que não quiserem investigar, que se manifestem. Agora a gente precisa que isso seja feito. Que o recurso seja devolvido a este plenário e nós vamos decidir se instalaremos ou não a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. E, mais uma vez, ratifico o convite a todos e todas para que também assinem a Comissão Parlamentar de Inquérito do IGESDF.